bem com vocês? Estão todos bem? Obrigado, Flavinha. Que você me respondeu. E eu não escutei a Alberone respondendo, não. Eu também não escutei. Boa, Flavinha. Beleza. Hoje nós vamos falar por um tema muito importante para nós. Nós vamos falar sobre liberdade. Algo que tem a ver com todos nós, tem a ver com a nossa vida. Nós vamos falar sobre a liberdade na vida do crente, na vida do jovem que é cristão, que crê em Jesus, que vive nesse mundo que é uma bagunça, mas que ainda assim carrega em si os valores do reino de Deus. A liberdade, ela é uma dádiva que somente nós, que somos seres humanos, temos. É verdade ou não é? É uma dádiva que a humanidade tem. Os animais, por mais que eles pareçam ser livres, eles não são 100% livres. Eles são guiados pelos instintos deles, os instintos selvagens. Ladram, mordem, caçam, cruzam, fogem, se perdem. Eles agem segundo um instinto irracional. Apesar de que eles são muito inteligentes, às vezes os cachorrinhos são inteligentes, os golfinhos são muito inteligentes, os corvos são os animais mais inteligentes do mundo, mas ainda assim eles não têm liberdade. Liberdade é algo que Deus pôs no homem. E de forma semelhante, a partir de 2020, a gente começou a viver uma década, a partir de 2020, num mundo marcado pela dependência da inteligência artificial, seja Gemini, ChatGPT, qualquer um, Grok. A gente acaba se tornando dependente deles, e por mais que eles sempre tenham a resposta correta para o que a gente precisa, eles também não são livres. São ferramentas usadas para responder nossas perguntas, baseadas na internet, mas não são um ser vivo, não têm liberdade como o ser humano tem, são como os animais. Apesar de que os animais ainda são vivos, eles nem vivos são, é só computador, são só dados. Deus criou o homem com liberdade. E Ele criou o homem com plena liberdade, com uma liberdade 100% real. A liberdade está associada à nossa essência. A essência da humanidade é a liberdade. Mas, fazendo uso da liberdade para o mal, a humanidade acabou se escravizando novamente. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Acabou se tornando, assim como os animais, refém das próprias vontades, refém dos seus pecados, e perdeu aquela liberdade que tinha no jardim do Éden. Mas Deus, que é bom, que é misericordioso, que ama todos nós, Ele nos proporcionou de novo essa liberdade. Através de quem? Através de quem? Jesus, gente. Jesus veio. Se Jesus vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, liberdade. Nós vamos ler vários textos da Bíblia, então, se você puder, permaneça com ela aberta, ela desbloqueada, mas não deixe de ler, porque nós vamos ver como que em toda a Escritura Deus trata esse tema da liberdade. E em primeiro lugar, nós aprendemos que a liberdade é sinal da graça de Deus. A liberdade é sinal da graça de Deus, e isso está em 2 Coríntios 3,17. 2 Coríntios 3,17. Quem achou diz, achei. Esperar nem eu perguntar do peraí. – 3,17. Não? A Bíblia está abrindo. Questão de estar abrindo. Tudo bem, gente. Calma. Fiquem tranquilos. Amém? 3, versículo 17. Achou, Duda? Você lê pra gente? Eu sei que você lê muito bem. Versículo 17, não? É pequenininho.
Isso mesmo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é só 2 Coríntios. Tá bom, calma. A Duda vai ler o próximo. Daiane, você lê pra gente? 2 Coríntios. Abriu? Ah, não. 2 Coríntios. Calma, gente. Gente, pode abrir com calma. O diácono. Pode abrir com calma, depois eu corto no vídeo. Aí. Glória ao Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém. Muito obrigado, Duda. Obrigado por ler. Gente, abrir a palavra de Deus é uma bênção. Todos nós abrimos a palavra de Deus pela primeira vez, e quando a Bíblia está aberta, o Espírito Santo fala conosco. Então é um momento especial. A liberdade que nós possuímos é um sinal da graça de Deus. O Senhor não criou para si, no jardim do Éden, robôs que fazem apenas a sua vontade, nem tampouco apenas animais que vivem inconscientes, mas Ele criou filhos e filhas para terem um relacionamento com Ele, com o Pai. Para isso que Ele nos criou, para ter um relacionamento com Ele. No jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva com plena liberdade, com 100% de liberdade, total relacionamento com Ele, de forma que eles viviam sem culpa e sem a cegueira espiritual do pecado. Eles não tinham pecado ainda, eles não sentiam a culpa que nós sentimos quando pecamos, eles não sentiam aquela necessidade da graça de Deus como nós sentimos, porque eles estavam com Deus todos os dias, e plenamente eles usavam a sua liberdade para ter um relacionamento com Deus perfeito. Então Deus, no seu grande amor, criou o homem livre, e em sua liberdade o homem escolhia estar com Deus todos os dias, escolhia cultivar não apenas o jardim do Éden, mas cultivar também um relacionamento, uma amizade com o Senhor Deus, com o nosso Pai. Gênesis 2, 15 a 17 diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente você irá morrer. Então Deus, quando Ele criou o homem e colocou o homem no jardim, Deus ele fez o ser humano de modo amoroso, respeitoso, consciente. Ele criou para si um filho que o amava e um pai que cuidava desse filho. Então Deus era esse pai e Adão e Eva eram esses filhos. Por isso que a liberdade é um sinal da graça de Deus, porque demonstra para nós um Deus que não é tirano, um Deus que não simplesmente dá ordens com um chicote e tudo mais, mas Ele é um pai amoroso. Ele não é manipulador, mas Ele criou filhos e filhas. E isso é o que nos diferencia de todo o resto, todas as outras religiões. Todos os deuses precisam de sacrifícios, precisam de morte para poder perdoar os seus pecados, mas Deus não é assim. Deus nos criou de forma amorosa, respeitando a nossa liberdade. E quando foi necessário fazer o sacrifício, o próprio Deus assumiu a forma de um homem e se sacrificou por nós. Então tudo vem através de Deus e tudo para Ele. Isso nos mostra que o amor de Deus ainda se faz presente nos nossos dias, mesmo após tantos anos da criação da humanidade. Deus, ainda hoje, em sinal de graça, em sinal de amor, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ainda hoje Ele quer que nós sejamos filhos e filhas diante de um Pai. Não um relacionamento baseado em trocas, não algo de meritocracia, eu não faço por merecer, mas um relacionamento baseado puramente em gratidão pelo que Ele fez comigo e por amor, pelo amor que Ele tem por mim. Então, quando nós somos gratos pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela sua ressurreição, podemos voltar lá no jardim do Éden, viver uma vida de liberdade com Deus, amar o Senhor, entender o seu amor conosco. Quando nós amamos a Deus e somos amados por Ele de forma recíproca, automaticamente conseguimos amar o nosso próximo, amar aquela pessoa que tem tanta dificuldade para nós, que traz tanta dor de cabeça. Quando nós amamos a Deus e somos amados por Ele, nós conseguimos amar de volta os nossos irmãos, quem está ao nosso redor. Isso é sinal da graça de Deus, uma graça que ela estava presente na criação do homem,
na presença da liberdade, quando o homem era 100% livre. A graça, a liberdade, irmão, era um atributo de Deus. O Senhor Deus, Ele é livre. Ele, através da sua liberdade, Ele criou os céus e a terra, criou todas as coisas e as sustenta até hoje. Então, quando Ele fez o homem, Ele colocou no coração do homem a liberdade, porque é uma essência do próprio Deus. É algo que transmite o seu caráter, e Ele colocou em nós. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a liberdade é algo que tem em Deus e que Ele pôs em nós. E glória a Deus por isso. Ele, em sua liberdade, escolheu o povo de Israel como seu povo predileto no Antigo Testamento. Era o povo escolhido por Deus. Pela sua liberdade, Ele deu leis, estatutos, juízes, reis, tudo para cuidar do seu povo, usando a sua liberdade soberana de Deus. Em liberdade, aprove a Deus enviar o seu único filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, pessoas que não mereciam esse amor, mas Ele escolheu nos amar. Essa é a liberdade de Deus. Ele escolheu nos amar mesmo nós não merecendo nada. Por isso, quando Ele coloca a plena liberdade em Adão e Eva, Deus estava realizando aquilo que nós lemos em Gênesis 1:27, que eu acabei de citar. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus no homem se fazia presente nessa capacidade real, uma capacidade 100% plena de escolher amar a Deus todos os dias. Aquela era a liberdade que Adão e Eva possuíam. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Eles possuíam pleno livre-arbítrio de estar com Deus todos os dias. Na viração do dia, escolher estar com Ele todos os dias, porque eles tinham 100% de liberdade. Então, quando você se sentir feliz por morar num país livre, isso é sinal da graça de Deus. Quando você refletir e perceber que tem liberdade para escolher qual igreja você vai, qual fé seguir, isso é sinal da graça de Deus. Quando nós desfrutamos de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, tudo isso é sinal da graça de Deus. Tudo isso nós encontramos na palavra de Deus, porque toda a liberdade provém de Deus. Todos os dias a graça dele se faz presente ao nosso redor. E nós percebemos que vivemos em liberdade, porque Ele nos criou em liberdade e Ele também é livre. Amém? Amém. Essa foi a primeira parte, o primeiro estudo. E em segundo lugar, nós aprendemos o seguinte: ao usar a liberdade para o pecado, o homem perdeu a sua liberdade. Romanos 3, 10 a 12. Quem pode ler para mim, por favor? Está na tela também, gente. Romanos 3, de 10 a 12. Pode ler, Flavinha, por favor. Todos acharam? Duda está achando. Show? Beleza. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Verdade. Amém. Essa é a palavra de Deus. 3 versículos que ele fala nos 3. Não há ninguém que faça o bem, não há um justo sequer. Como que pode a Bíblia falar que o homem foi criado livre e agora está dizendo que o homem não faz o bem, ele não pode escolher fazer o bem? É porque o homem usou a sua liberdade para fazer o mal e ele perdeu a sua liberdade. Então a humanidade, quando ela possuía plena, 100% da sua liberdade, do seu livre-arbítrio em Deus, escolheu, optou de forma consciente usar a sua liberdade para o mal, usar a sua liberdade para a desobediência. Nós não podemos nos esquecer que a liberdade, ela traz consigo as suas consequências. Nós somos livres, mas tudo que nós fazemos, nós vamos ter consequências. Aquilo que o homem planta, ele também colhe. Se eu uso a minha liberdade para fazer o mal ao meu próximo, eu vou sofrer as consequências. Se eu usar para roubar uma pessoa, eu vou ser preso. Se eu usar para assassinar uma pessoa, eu vou ser preso ou talvez até mesmo assassinado por outra pessoa. Todos aqueles que usam a liberdade, seja para o bem ou para o mal, há uma consequência para isso. E com Adão e Eva foi a mesma coisa. Eles condenaram toda a humanidade.
toda a humanidade depois de Adão e Eva, de forma que nascemos não mais plenamente livres, mas parcialmente livres. Não temos a liberdade igual Adão possuía no paraíso, mas nós temos meia liberdade, metade dessa liberdade apenas. Essa doutrina que nós chamamos de o pecado original, ela obscureceu a nossa visão, tornou a nossa visão turva das coisas, de forma que nós nascemos ansiando pela liberdade, mas nós somos escravos do pecado, desde o nascimento. Desde um bebezinho já nasce escravo do pecado. Por isso nós dizemos que o homem, em seu estado atual, o estado de pecador, sem a graça de Deus, sem o agir do Espírito Santo, sem o conhecimento de Jesus Cristo, ele não tem 100% do seu livre-arbítrio. Ele não possui livre-arbítrio total. Uma pessoa que nasce em pecado e não tem todo esse agir do Espírito Santo, de Cristo, de Deus em sua vida, ela pode fazer boas obras, ela pode viver uma vida boa, uma vida honesta diante da sociedade, ela pode buscar crescer, prezar pela sua família, mas a sua liberdade espiritual, essa sim ela está comprometida. A sua liberdade civil, sua liberdade moral, a sua liberdade ética está preservada. Ela ainda pode ser uma boa pessoa, mas a liberdade espiritual de buscar conhecer a Deus, ele não pode fazer isso pelo próprio agir, porque agora ele pecou contra o Senhor. Como Adão pecou no início e condenou toda a humanidade. Mas Deus que é bom, que é perfeito, que é misericordioso, Ele primeiro estendeu as mãos para nos salvar. Ele é o primeiro, Ele é o principal a se preocupar com a nossa salvação. Olha comigo o que diz João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu irei o ressuscitar no último dia. Então todos nós que estamos nessa sala, nessa noite, nós estamos aqui porque Deus se importa conosco. Nós estamos aqui porque Deus nos ama, porque Ele tem um plano para a nossa vida. Talvez a gente não saiba ainda qual é esse plano, mas Ele tem um plano bom para a nossa vida. E nós estamos aqui não porque a gente quis vir, não porque a gente pegou um Uber, um ônibus, veio de moto, de carro, andando, mas o Senhor quis que nós estivéssemos aqui. E nós estamos aqui pela graça dEle. Nós vemos que a situação era triste do pecador. Ele não consegue buscar a Deus por si próprio, mas Deus primeiro estende a sua mão para nos resgatar do pecado. Ele dá o primeiro passo para a reconciliação, para nos tornar amigos novamente de Deus. Então não pense que você se converteu porque chegou a hora, porque eu quis. Não. Você por si próprio não seria capaz de escolher a Deus. Você por si próprio, eu por mim próprio, jamais conseguiria escolher a Deus, porque a minha liberdade espiritual estava condenada. Mas Deus fez conforme está escrito aqui em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O Senhor Deus nos trouxe para perto dele. Isso é motivo de graça, isso é motivo de glória ao nome do Senhor, porque não é algo que nós merecíamos, não é algo para nos gabar, mas é fruto da graça de Deus, do amor de Deus. Ele nos trouxe até Ele, e glória a Deus por isso. Soberania divina e responsabilidade humana, os dois caminhando lado a lado, o Senhor nos atraindo e nós continuando a caminhar no seu caminho. O Senhor mostra a sua soberania divina ao escolher para si um povo, ao designar a sua igreja como eleita, como predestinada à salvação. A responsabilidade humana, por outro lado, ela está presente na nossa decisão livre, voluntária, de alguém que entendeu o Evangelho e agora escolhe: eu vou continuar por esse caminho ou não? Eu vou continuar seguindo a Jesus ou eu vou continuar na minha vida do jeito que eu achava que estava bacana? Nisso nós encontramos a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Ele atrai até si, Ele nos chama até si. Então, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito, quem é Deus, aí nós fazemos uma escolha. Ou eu continuo, ou eu retrocedo. Ou eu vou para o caminho da salvação, para a cidade celestial, ou eu permaneço nessa cidade com os meus costumes, com o meu jeito de agir e está tudo bem. Isso, irmãos, é chamado de salvação. Esse é o processo da salvação. O Senhor nos chama e nós escolhemos.
Gálatas 5,13, porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Adão e Eva, eles usaram a sua liberdade para dar lugar às suas vontades. Diz o texto que Eva viu que o fruto era bonito e era apetitoso e ela decidiu comer. Ela fez a sua escolha, a ânsia de obter o conhecimento que só Deus possuía. Em uma única ação egoísta e imatura, eles condenaram toda a humanidade. Até hoje a gente sofre com isso. Precisamos ter cuidado com as nossas escolhas, com as escolhas que fazemos hoje, com a nossa liberdade que nós temos em Deus. Hoje vivemos pela graça, somos salvos por Jesus, temos liberdade nele, e por isso a gente não pode usar a liberdade que Jesus nos deu como prerrogativa para fazer o que a gente quiser, para fazer o pecado que a gente acha bacana, que é gostoso para nós. Mas pelo contrário, a gente tem que usar a nossa liberdade para o bem. Se você é livre e sabe da sua salvação, para de usar a sua liberdade para assistir pornografia, ou para ler livros que contêm teor pornográfico. Se nós possuímos liberdade, salvação em Jesus, não vamos usar a nossa liberdade para fofocar, para fazer maledicência do nosso próximo, para ferir o coração do nosso próximo. Isso é pecado. Mesmo tendo liberdade e salvação, nós precisamos escolher nos guardar para o casamento, escolher guardar a vida sexual para o casamento, porque foi para isso que Deus nos criou. O homem deixa pai e mãe e quando ele se casa se torna um com a sua esposa. É o que a palavra nos ensina. Liberdade, gente, liberdade não é fazer o que a gente quer, liberdade é conseguir falar não. Uma pessoa que só fala sim para tudo, ela não é livre, ela é escrava. Mas aquele que diz não e permanece firme na sua conduta, esse é o verdadeiro livre, é aquele que consegue dizer não. Então, como que nós podemos alcançar de novo essa liberdade que Adão e Eva tinham? Como que nós podemos alcançar essa liberdade mais uma vez que a humanidade possuía no jardim do Éden? Como possuir essa liberdade? A resposta é simples: Jesus. Jesus é o restaurador da nossa liberdade. É o que vai dizer o tópico 3. Jesus, o restaurador. Gálatas 5:1. Quem pode ler para mim, por gentileza? Gálatas 5, versículo 1. Só um minutinho aqui. Amém? Pode ler, por favor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Então, de acordo com o que nós temos estudado até agora, o homem nasceu 100% livre, plenamente livre. Ele podia escolher entre fazer o bem e o mal, entre Deus e o pecado. Nós aprendemos que, usando a liberdade, a humanidade pecou e se afastou de Deus. Comprometeu esse livre-arbítrio de todos os seres humanos, de forma que nós já nascemos moralmente, eticamente livres, mas espiritualmente escravos do pecado. Então, à luz dessas verdades, nós podemos caminhar para esse próximo aprendizado. Jesus é o restaurador da nossa liberdade. Cristo morreu por nós na cruz para que nós fôssemos livres. Isso é fato, todos nós sabemos. Mas livres do quê? Não é livre do governo, não é livre do Bolsonaro, ou do Lula, ou de qualquer outro que você gosta ou desgosta. Não é livre da pessoa que você não gosta ou da pessoa que você gosta, mas livre dos pecados. Não livres do sofrimento ou da dor, mas livres dos pecados. Jesus Cristo nos libertou das amarras do pecado, de forma que agora somos salvos pelo Senhor Deus. Quando o Espírito Santo habita no meu coração, quando ele habita no seu corpo, que é um templo do Senhor, nós alcançamos um determinado nível de liberdade que nós não tínhamos antes, que antes, quando o Espírito não morava em nós, nós não possuíamos. Mas agora que o Espírito mora no nosso coração, a gente alcança um nível a mais de liberdade.
Quando somos salvos por Cristo, nós podemos escolher então de novo, diariamente, entre as nossas vontades ou as vontades de Deus. A partir do momento que o Espírito faz morada no nosso ser, que nós nos tornamos tabernáculo dele, nós não apenas cumprimos um bem moral e ético, mas também um bem espiritual. Nós viemos à igreja, nós aprendemos da palavra de Deus, nós falamos do seu amor, nós nos tornamos evangelistas em todos os locais que nós estamos, porque nós alcançamos determinado nível de liberdade que nós não tínhamos mais sem o Senhor Jesus. Oramos, buscamos a Deus, jejuamos, fazemos boas obras, almejamos, desejamos glorificar o nome de Deus. Isso tudo nós fazemos graças a essa liberdade que Jesus nos deu novamente. Ele que conseguiu essa liberdade para nós. Essa é a realidade que somente os que são salvos e redimidos em Jesus podem alcançar. Somente nós que estamos em Deus podemos alcançar essa verdade bíblica da liberdade. Então, de modo semelhante, nós devemos tomar o devido cuidado, porque as tentações da carne, elas ainda se fazem presentes na nossa vida. Mesmo salvos, mesmo redimidos, mesmo tendo o Espírito Santo no nosso coração, mesmo podendo escolher agora entre fazer o bem e fazer o mal, as tentações ainda vêm. A palavra de Deus vai dizer que ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado pelo seu próprio coração. Mas a palavra também diz que Deus nos dá o escape, Deus nos dá o livramento. Se eu sou tentado por mim mesmo e Deus já me dá o livramento, por que eu ainda peco? Por quê? Porque nós escolhemos pecar. Porque nós usamos a liberdade para o pecado. Porque a nossa natureza ainda é pecadora. Mas a diferença é que agora o Espírito habita em nossos corações. E Ele, que é o Consolador, vai nos avisar. Vai nos avisar, não faça isso, não faça aquilo. Mas a gente, no fim das contas, vai fazer uma escolha. Mesmo possuindo essa liberdade em Cristo, ainda assim lutamos diariamente contra os pecados que nos tentam. Todos nós aqui temos algum pecado específico que a gente luta. Eu tenho pecados que eu luto, vocês têm pecados que vocês lutam, mas nós temos o Senhor Jesus conosco. Nós já somos salvos por Ele. O Espírito já habita em nós. Deus ainda fala conosco através da sua palavra. Então é possível sim, não desistam de tudo. Não pensem que por ter Jesus todos os dias você pode pecar à vontade, é só pedir perdão. Não, se esforce, lute contra. Você é salvo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Faça valer a pena esse nome que te comprou, esse nome que morreu por você na cruz. Não vamos usar a liberdade como pretexto para fazer o mal. Nós não deixamos de ser humanos, de ser pecadores, mas agora temos força e vitalidade para lutar contra as tentações, para resistir às tentações. Essa força, essa vitalidade vem do próprio Deus, vem do próprio Senhor, nos auxilia diariamente, todos os dias, através do seu Espírito Santo. Todos os dias nós não estamos sozinhos lutando contra o pecado. O Senhor está conosco, mas às vezes a gente se esquece que Ele está conosco, a gente tapa os ouvidos, a gente quer apenas olhar para o que nós queremos, mas o Senhor está conosco todos os dias, Ele não nos abandona. Por isso que é tão importante andar com Jesus. Por isso que é tão importante andar com Cristo, estar firmes nessa rocha que é o Senhor. Quando nós estamos firmados em Jesus, nossa liberdade ela é fortalecida pelo Espírito Santo, nós podemos escolher obedecer a Deus. Quando nós estamos firmados em Cristo, as nossas ações diariamente refletem o caráter de Deus, refletem uma vida que transmite aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus fez enquanto estava nessa terra. Quando nós estamos em Jesus, nós temos essa chance de escolher fazer o que é certo. Porque quando nós não estamos com Ele, a gente só faz o que é errado. Mas com Ele nós fazemos o que é certo. E glória a Deus que eu olho para o rosto de cada pessoa aqui e eu sei que cada um de vocês tem o Espírito Santo no seu coração. Então a mensagem dessa noite é: não desista. Continue firme no caminho do Senhor. E se estiver difícil, procure alguém para te ajudar. Procure um casal maduro, procure uma irmã, procure um irmão. Fale com ele, não caminhe sozinho, porque, igual dizia minha avó, né? A ovelha que anda sozinho, o lobo pega. Então vamos andar juntos, unidade é o nosso lema, amém? Então esse texto que nós lemos em Gálatas, ele nos mostra como que é perigoso
nós voltarmos mais uma vez à escravidão. Como é perigoso a gente voltar a esse jugo. O jugo é uma corrente que se põe no pescoço, que prende o animal. Alguns animais põem no nariz, outros na boca, mas é escravidão mesmo. É se tornar um animal. Nós não queremos ser assim. Nós somos livres, seres humanos livres para o Senhor Jesus. Então, se você está aqui nessa noite e ainda não tem essa realidade na sua vida, não experimentou essa liberdade, é só conhecer ao Senhor Jesus. É só andar no seu caminho e Ele vai trazer essa liberdade verdadeira. A liberdade cristã, por mais que ela seja julgada no mundo pelas pessoas, taxada como fanatismo ou como um perdão de qualidade, na verdade, ela é a verdadeira e genuína liberdade. Aqueles que vivem segundo a sua vontade, que insistem em resistir às verdades do Evangelho, que agem como animais impulsivos ou como inteligência artificial, apenas recebendo um comando e obedecendo, na verdade elas que são escravas. Escravos de si mesmos, escravos de um sistema, escravos da moda, da estética, dos influenciadores, das redes sociais. Somente quem é verdadeiramente livre, como eu falei, pode dizer não. Dizer não para si, dizer não para o próximo, dizer não quando alguém te oferece algo, quando alguém te chama para fazer algo. Quando você diz não, você comprova que você verdadeiramente é livre. Qual foi a última vez que você disse não para alguma tentação? Qual foi a última vez que você disse não para algo que você sabia que era contra o Senhor, mas ainda assim você insistiu em fazer, você quis fazer? Qual foi a última vez? Nós estamos vivendo num mundo anestesiado. A gente vive assistindo 1 milhão de rios todos os dias e se esquece da palavra de Deus. É ela que muda a nossa vida. A gente se anestesia com o que é passageiro, com o que é raso, com o que é supérfluo, mas aquilo que cria raízes na nossa vida, que é a palavra de Deus, nisso nós temos pecado, nisso nós temos falhado. Qual foi a última vez que você fez bom uso da sua liberdade cristã? Que você optou por conversar com grupos de amigos que ninguém conversa, com aquela pessoa que ninguém gosta de conversar? Quando foi a última vez que você visitou um idoso que está acamado, que está numa cama de hospital, alguém esquecido pela família, esquecido pela sociedade? Quando foi a última vez? Nós precisamos usar a nossa liberdade para fazer o bem. Não vamos usar a nossa liberdade para pecar, para ser egoísta, para pensar apenas em nós mesmos, mas nós devemos usar a liberdade sim, para agir como Jesus agiu. Usar a liberdade para apontar o pecado, mas ainda assim, com a outra mão, oferecer a solução para aquele pecado, que é o Senhor Jesus. Vamos usar a nossa liberdade para influenciar as pessoas para o bem, para se tornarem pessoas mais parecidas com Cristo, para que os seus amigos que estão ao seu redor se tornem mais parecidos com Jesus, cristãos verdadeiros, salvos por Ele. Essa é a nossa missão, o nosso objetivo. Somente aqueles que são livres em Jesus podem executar essa obra, porque eles agem na liberdade que há no nome do Senhor Jesus. Nós conseguimos executar essa obra, porque o Senhor Jesus está conosco. Ele nos fortalece, Ele nos direciona, Ele nos salvou e quer nos usar para alcançar outras pessoas. Amém? Em quarto lugar, a liberdade como um testemunho cristão. Nós vamos ter mais 3 tópicos em que nós vamos ver como que a liberdade ela pode ser usada no nosso dia a dia. Nós já entendemos que o homem ele foi criado 100% livre, ele escolheu pecar, mas que Cristo nos traz a liberdade de volta. E agora nós vamos entender como que nós podemos usar a liberdade no dia a dia, na nossa vida cotidiana. E em primeiro lugar, a liberdade como testemunho cristão. 1 Coríntios 10, 23. Alguém pode ler, por favor? Gálatas, Coríntios, está tudo perto. 1 Coríntios 10, 23. Ó. É porque já está no próximo, no evangelismo. Volta, Mundane, por favor. Não, porque Esse é o último? Ah, então vamos pelo que nós escutamos aqui mesmo. Resolvido. Resolvido.
resposta, não. É coisa assim. Simples, gente. 1 Coríntios 10, 23. Aninha, você pode ler pra gente? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Tudo traz benefícios, muito bem. A minha tradução ainda tem um pedacinho antes que diz: alguns dizem que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, saindo um pouco desse campo teológico, né, puramente teologia, o que a gente falou, a gente já vem para um campo prático agora, para o dia a dia. A nossa liberdade cristã deve ser usada para um bom testemunho do nome de Cristo. Quando nós usamos a liberdade que Cristo nos libertou para realizar a vontade de Deus, pessoas ao nosso redor, elas são impactadas pela liberdade, pela realidade do Evangelho. Quando eu e você usamos nossa liberdade para dizer, por exemplo, não às drogas, para embriaguez, para imoralidade sexual, e ainda assim nós permanecemos pessoas felizes e alegres e realizadas, nossos parentes, nossos amigos, eles começam a perceber que nós não dependemos dos meios que eles dependem para ser felizes. Nós somos felizes porque Jesus nos salvou, e a nossa liberdade, a nossa felicidade se torna simples, porque a nossa felicidade está pautada na nossa liberdade. A passagem, ela diz: alguns dizem assim, podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. De fato, nós podemos fazer tudo o que nós queremos, a gente pode fazer o que a gente quiser. A possibilidade é diferente da objetividade, ou seja, o que eu posso fazer é diferente do objetivo do que eu faço. Por exemplo, eu posso xingar, eu posso beber até cair pelas ruas, eu posso ir em festa, eu posso ficar com várias pessoas, eu posso me dar o luxo de fazer tudo o que eu quero, de realizar tudo o que o meu coração quer. Isso é possibilidade, a gente pode fazer isso. Mas qual que é o objetivo da gente fazer isso? Qual que é o objetivo final da gente fazer isso? Se nós somos cristãos, o nosso objetivo é glorificar a Deus, é fazer o nome dele grande, é fazer o nome dele conhecido pelas pessoas. E nós glorificamos ao Senhor quando fazemos bom uso da liberdade que Ele nos deu na cruz. Eu posso fazer várias coisas, lícitas ou ilícitas, mas nem tudo é bom para mim. Quando nós usamos a liberdade para realizar apenas o que nós queremos, o nosso querer, nós vamos sempre sofrer duas consequências, uma consequência espiritual e uma consequência carnal aqui. Então, quando eu fico com várias pessoas, eu vivo de uma maneira imoral, libertina, além da consequência espiritual, que automaticamente é o distanciamento de Deus, é o afastamento de Deus, eu posso acabar por contaminar uma doença. Eu posso acabar por cair em golpes, eu posso acabar por cair em algum sequestro, diversas desgraças na nossa vida. Sempre duas consequências acompanham, uma espiritual e uma carnal. Quando eu decido roubar, pegar o que não é meu, primeiro eu vou sofrer a consequência espiritual. A mão do Senhor vai ficar contra a minha vida. Não tem como o Senhor me abençoar se eu roubo as pessoas. E mais, eu estou em desobediência e pecado contra o Salvador, mas eu também sofro as consequências carnais, aprisionamento, vergonha, em alguns casos até morte por vingança. Então, duas consequências acompanham. Quando eu escolho andar com más companhias, primeiramente eu sou influenciado para o mal, eu pego os costumes daquelas pessoas, e os meus bons costumes se corrompem, como diz 1 Coríntios 15, mas eu também começo a me assemelhar com esses amigos, entre aspas. Eu falo não mais como um cristão, mas como um escravo de mim mesmo, que fala o que quer. Penso não mais como Cristo pensa, mas como o mundo pensa. Não tenho mais autonomia nem para pensar como o Senhor pensa, mas como o mundo quer que eu pense. Duas consequências sempre acompanham. Podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Entender essa verdade bíblica vai expandir a nossa mente para o que realmente é essa liberdade em Cristo. Eu entendo que tudo eu posso, que eu tenho vontades pessoais, que eu tenho talvez vontades obscuras, vontades que vão contra os caminhos do Senhor, contra a palavra do Senhor, mas eu percebo que nem tudo o que eu quero vai fazer bem para mim, mas na verdade vai fazer mal, vai trazer malefícios para a minha vida. Quando usamos a nossa liberdade, temos essa consciência, então nós precisamos
procurar onde encontrar o que é bom para nós, onde encontrar aquilo que vai trazer alívio, que vai trazer crescimento, que vai trazer uma vida espiritual fortalecida. E a gente volta para o ponto central, que é o mesmo, que é Jesus, que é o nome do Senhor. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jesus, o nosso Deus, Ele é quem tem planos de liberdade e de bondade para cada um de nós. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, é Jesus, simplesmente Jesus. Ele deve ser o nosso guia. A sua palavra precisa ser o nosso manual de vida, a palavra de Deus. E assim, realizando a vontade de Deus de forma consciente, mortificando a nossa carne de forma consciente, nos abstendo do que é mal, nos aproximando do que é bom de forma consciente, nós vamos testemunhar publicamente a liberdade em Cristo, a verdadeira liberdade que traz benefícios para nós, que traz crescimento a todos aqueles que confiam no Senhor. O quinto, que não tem o slide, tem o slide do evangelismo. A liberdade como meio de evangelismo. 1 Coríntios 9:19 diz o seguinte: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. A liberdade, além dela testemunhar publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa nova vida em Deus, ela também pode ser usada como um meio de evangelismo, para alcançar as pessoas na sua faculdade, para alcançar as pessoas da sua família. Ainda assim, a liberdade pode ser usada até para isso, como um meio evangelístico. A palavra de Deus diz, como nós vemos aqui agora em 1 Coríntios, que Paulo, mesmo sendo livre, ele se fez escravo de todos. Mas o que isso significa? Se ele era escravo do pecado e ele foi liberto por Jesus, por que ele se fez escravo, mais uma vez, agora de todos? Paulo, na verdade, ele está nos ensinando um princípio que Jesus já havia ensinado anteriormente. Aquele que quiser ser grande no reino de Deus, primeiro seja um servo na terra. Ser servo é ser escravo. A mesma palavra usada no original do grego para escravo e para servo é a mesma palavra. Então, é abrir mão das suas vontades, do seu querer, para ajudar o seu próximo, para ajudar aqueles que estão perto de você. Paulo nos ensina que, por mais que nós sejamos livres em Cristo, se nós quisermos evangelizar e alcançar aqueles que estão ao nosso redor, é preciso primeiro servir. É preciso primeiro se diminuir. É andar na contramão do mundo. O mundo ensina egoísmo, ensina individualismo. Eu antes de todos, antes ele do que eu. É o que o mundo vai nos ensinar. Mas o reino de Deus ensina comunhão. O reino de Deus ensina o partir do pão, ensina o perdão, o sacrifício. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Não tem a ver com a sua e com a minha opinião pessoal. Se gostamos ou não de tal pessoa, se concordamos ou não com essa pessoa, não se trata de exibicionismo, de se aparecer, mas sim de ganhar o máximo de pessoas possível. Quando nós servimos ao nosso próximo, falamos de Jesus, compartilhamos o Evangelho, espalhamos as boas novas, a nossa intenção deve ser sempre o impacto, o alcance daquela pessoa, o alcance daquela alma que está condenada, mas que através das nossas palavras e do agir do Espírito podem alcançar a salvação, assim como nós alcançamos. E para isso nós devemos usar a nossa liberdade de forma consciente, de forma que nós escolhemos servir aqueles que todos querem distância, servir aqueles que a maioria quer ficar longe. Precisamos usar a nossa liberdade para despertar naquela pessoa que é mal amada, que é amargurada, que na verdade ela é amada pelo Senhor, que na verdade para Jesus ela tem um valor sim, por mais que todos digam que ela não tem valor, para Jesus ela tem, e cabe a nós falar essa verdade para tais pessoas. E quando nós falamos isso, essas pessoas são levadas a Cristo. Lembra que eu disse que Deus fala que Ele atrai as pessoas? Quando nós usamos a liberdade para falar de Jesus para aquelas pessoas, elas estão sendo atraídas ao Senhor. Elas estão tendo consciência da sua verdadeira natureza, que é para ser um filho e uma filha de Deus. Mas para isso, a gente tem que usar a nossa liberdade para fazer esse evangelismo.
Não adianta eu saber que eu sou filho de Deus e não falar do amor de Deus para o próximo. Não adianta eu passar por um pobre e falar, coitado, ele é pobre, sendo que eu não faço nada para ajudar ele. É preciso usar a liberdade para fazer o bem, para ser um evangelista onde quer que nós estivermos. E em sexto lugar e último lugar, a liberdade como uma esperança cristã. Tinha sim, Flavinha, aí. João 8, 31, 32 e 36. Eu já vou ler aqui porque eu estou me delongando muito. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Se, pois, o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Então, a gente vai aprender por último que a liberdade também é para nós uma esperança. A liberdade ela é esperança porque ela aponta para algo maior. Ela aponta para o Senhor Jesus. A nossa liberdade em Cristo aponta para a liberdade plena que haveremos de ter novamente no céu. Aquela mesma liberdade que Adão e Eva possuíam no paraíso, nós vamos ter novamente no céu, 100% de liberdade. A nossa liberdade ela é esperançosa porque ela vem através da verdade. A verdade é Jesus Cristo. Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, ele traz para nós liberdade e ele nos garante: em breve nós vamos estar juntos. Em breve nós vamos morar lado a lado na Nova Jerusalém, no céu, onde não haverá choro, onde não haverá ranger de dentes, onde seremos livres e Deus nos amará eternamente. Amém por isso. Nossa liberdade, nossa esperança, na verdade, ela não está numa liberdade provisória que nós temos aqui na terra, uma liberdade que pode acabar ou não pode, onde ainda assim pessoas usam ela para o mal. Nós não temos esperança num mundo marcado pela desigualdade, pelos crimes, inseguranças, crises, por liberdades mal usadas, mas a nossa esperança está no Senhor Deus. Aquele que fez todas as coisas, aquele que fez todos nós e que em breve Ele irá voltar para nos levar consigo. Amém. Como temos usado a nossa liberdade? Como nós temos usado? Para todos nós que estamos aqui nessa sala, há esperança para nós. Ainda há esperança para todos nós. Por mais que você tenha pecado hoje, há esperança para você, porque Deus está aqui e onde Ele está, há esperança. E nessa noite nós escutamos a palavra de Deus, que nunca muda, que sempre traz uma direção para as nossas vidas. Cristo falou conosco através dessa palavra, Ele se revelou até nós através dessa palavra, apesar de que eu falo tudo gaguejando, apesar de que eu falo tudo torto, mas Deus falou conosco nessa noite. Eu queria que vocês fechassem os olhos para que nós pudéssemos orar uma última vez antes de escutarmos o louvor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida, Pai, de cada pessoa que está aqui. Obrigado, Deus, porque hoje nós aprendemos puramente a Tua palavra. Nós aprendemos, Pai, que o ser humano tinha liberdade, mas escolheu fazer o mal. Nós aprendemos que o Senhor é bom e o Senhor escolheu nos salvar. O Senhor escolheu fazer morada nos nossos corações. E nós aprendemos que em breve o Senhor voltará e estaremos contigo 100% livres mais uma vez. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa. Nós pedimos ao Senhor que essa palavra não seja apenas teórica, mas seja prática na nossa vida. Nós possamos usar, Pai, a liberdade que nós temos para falar do Teu amor, para falar para as pessoas como elas são preciosas para Ti. Nós possamos usar a nossa liberdade para dizer não aos pecados, mas sim à Tua palavra, sim ao Teu querer, para que possamos crescer, para que possamos dar bom testemunho, para que possamos alcançar vidas, para que possamos ter esperança no Senhor. O mundo não possui esperança, o mundo caminha para a desordem, para o caos, mas o Senhor é a nossa esperança, porque o Senhor disse que em breve voltará para nos salvar, e nós acreditamos no Teu nome. Nós pedimos ao Senhor que nos abençoe e que ainda nessa noite, Pai, nós possamos nos achegar mais a Ti, que possamos orar a Ti ainda essa noite, nos comprometer a usar a nossa liberdade para o bem. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus que nós fazemos. Amém e amém.